Olá pessoal, estamos continuando a nossa jornada de respostas, perguntas e respostas com vistas ao concílio ministerial, e eu já fiz a pergunta sobre bibliologia, algumas perguntas, e respondendo o que é esse livro, no caso a Bíblia Sagrada. Qual versão é mais a palavra de Deus? Os originais são a palavra de Deus? A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Já falamos um pouco sobre esses assuntos e agora eu vou perguntar o seguinte: como a palavra de Deus se contextualiza com cada povo? Bem, nós entendemos que a palavra de Deus é uma só, a Bíblia Sagrada, estes 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, este cânon, certo? Esse conjunto de livros que nós utilizamos para aprender as orientações de Deus para as nossas vidas, para a humanidade. Naturalmente, cada povo que tem acesso à palavra de Deus é melhor que tenha com as versões traduzidas em suas próprias línguas, e eu creio piamente que quando cada povo, cada época em que estão vivendo, utilizam as versões da Bíblia em suas línguas maternas, naturalmente recebem a iluminação do Espírito Santo para poderem compreender o que o Senhor quer dizer a eles. Na verdade, a Bíblia não se adapta às culturas, mas as culturas e os povos é quem devem se adequar ao conteúdo da palavra de Deus, aos planos e propósitos de Deus para o povo. E na verdade nós sabemos que a Bíblia Sagrada nada mais é do que o plano de Deus para a humanidade. Então ela se contextualiza desta forma, a partir da iluminação do Espírito Santo, vai mostrando para os povos os propósitos de Deus para eles. Não é a Bíblia, ou não é o conteúdo bíblico que deve se adequar à sociedade, à cultura, mas a humanidade como um todo, em qualquer tempo ou época, devem se adequar àquilo que o Senhor fala em sua palavra. A próxima pergunta, número 6. Como você entende a revelação? A própria palavra revelação significa trazer à luz, revelar aquilo que está escondido, que está oculto, o mistério. O apóstolo Paulo gosta muito de usar essa palavra, o mistério que estava oculto agora é revelado. E Paulo ainda afirma que o mistério oculto
agora revelado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O termo revelação, em relação a Deus, nós entendemos da seguinte forma: a Bíblia, ou todos os livros contidos na Bíblia Sagrada, vão revelando o mistério sobre Deus, vão mostrando, trazendo à luz tudo aquilo que o Todo-Poderoso quis que nós soubéssemos a respeito dele. Como eu disse anteriormente, a Bíblia revela aquilo que Deus planejou que nós soubéssemos a respeito dele, a respeito do seu Filho Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da triunidade. É evidente que nós entendemos que existem ainda segredos que ainda não foram revelados, que só nos serão revelados na eternidade. Então, a palavra de Deus, esses 66 livros, este cânon do Velho e Novo Testamento, são tudo aquilo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito da divindade. A próxima pergunta, número 7. O que é revelação progressiva? Nós entendemos, através da leitura e estudo, desde o Antigo Testamento, Gênesis, até Malaquias, e depois no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, que há uma revelação passo a passo. Nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus foi se revelando aos poucos para a humanidade. Deus foi abrindo a nossa mente para que pudéssemos compreender um pouco de sua natureza. A revelação progressiva, quando nós vemos na Bíblia, vai mostrando os aperfeiçoamentos do homem para poderem compreender o que Deus queria lhe mostrar, ou quis lhe mostrar. Porque imaginemos o seguinte: se Deus estivesse revelando tudo de uma vez para o ser humano não compreenderia. Mas, conforme o tempo foi passando, nós vemos Deus mostrando pequenas partes de uma grande verdade. Na revelação progressiva, por exemplo, que é a próxima pergunta: como você entende a exterminação dos inimigos de Israel, sendo isso uma determinação divina? Quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, já na época do Êxodo, por exemplo, quando o Senhor tira o povo do Egito de forma sobrenatural, utilizando-se como instrumento Moisés e Arão, e no decorrer dos 40 anos no deserto, o povo teve que lutar
povo teve que se preservar ali. E depois que Moisés morreu, o Senhor deu a Josué a incumbência de que Josué introduzisse o povo na terra prometida. E quando o Senhor falou para Josué para comandar o povo, eles deveriam ir para a luta. Não seria fácil. E Deus determinou que os inimigos da nação israelita deveriam ser totalmente exterminados. Não poderia ter deixado ninguém. Aí nós lemos isso nos dias atuais e achamos uma aberração. Achamos um absurdo. No entanto, para a comunidade israelita, na época, aquilo era perfeitamente natural. Era normal. E o que pensar, então? Aí nós vamos para a revelação progressiva. Deus sabia que se aquelas nações da terra de Canaã permanecessem ali, eles iriam prejudicar os israelitas seriam contaminados com a podridão que eram aquelas nações. E quando Deus determina que se destrua crianças, mulheres, era perfeitamente natural para aquela comunidade israelita, os soldados, por exemplo, e Josué, que se fizesse aquilo, porque na mentalidade deles aquilo era perfeitamente natural e normal. Eles ainda não estavam num estágio de desenvolvimento tanto espiritual como emocional e cultural como nós estamos hoje. Hoje, de fato, nós percebemos que seria uma coisa absurda, porque Deus já revelou tudo que era necessário. Então nós temos todo o aparato de conhecimento bíblico do qual precisamos para nós vivermos. Então nós não admitimos, por exemplo, que uma nação invada a outra e destrua tudo, homens, mulheres, crianças, grávidas. Mas para a comunidade israelita e para os outros povos também era perfeitamente natural. Era normal isso para eles. E uma outra coisa importante, quando aquelas criancinhas eram mortas naquela época, nós entendemos, biblicamente falando, que a criança, na idade da inocência, ela é preservada a sua salvação. Logo, quando uma criancinha morresse, ela iria para o reino de Deus, segundo aquilo que nós entendemos sobre a salvação do infante. Mas imagine o seguinte, imagine aquela criança crescendo naquela comunidade corrompida, podre, em que os seus pais, os seus parentes, os seus amigos estivessem jogando na mente dela tudo o que não prestasse. A forma deles agirem, a idolatria, a feitiçaria, as podridões daquelas comunidades. Aquela criança, ao crescer, se tornaria semelhante. E uma outra coisa, um outro agravante, porque Israel estava tomando posse da terra prometida, e se não se exterminasse todos os povos vizinhos, eles iriam contaminar a nação israelita com suas práticas nefastas
cruéis e satânicas. E foi exatamente o que ocorreu, porque Israel, ao invés de cumprir as ordens do Senhor, fez alguns acordos espúrios com algumas nações. E essas nações se tornaram pedras de tropeço para a nação israelita. E durante toda a existência de Israel ali, naquela região, esses povos que não foram exterminados se tornaram pedras de tropeço. E até os dias atuais, eles continuam sendo. Por isso, perfeitamente normal, na revelação progressiva, o entendimento de Josué e da nação israelita, em que se tivesse que exterminar as nações vizinhas. Vamos mais para frente um pouquinho. Pergunta número 9. Qual é a sua definição de inspiração? Bem, a própria palavra inspiração significa a palavra que sai de Deus e penetra dentro da mente humana. Deus soprou a sua palavra, tudo aquilo que Ele queria que nós soubéssemos, Ele transmitiu para cerca de 40 pessoas que receberam então esta revelação de Deus, e nós chamamos de foram inspirados por Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É um texto que você conhece há muito tempo, desde quando começou a estudar na escola bíblica dominical ou na sua classe de estudo bíblico. O texto mostra, e outros também podem corroborar em relação a isso, foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus na mente das pessoas que depois colocaram no papel ou pediram para alguém escrever para elas. Os profetas, os pais, os profetas, os apóstolos. Estas pessoas foram instrumentos de Deus para escrever estas revelações de Deus. O interessante é que nesse processo de inspiração, Deus não ditou palavra por palavra. É bem verdade que alguns textos, sim, foram ditados por Deus para que os seus servos pudessem escrever exatamente aquilo que ele quisesse, o que Deus estivesse falando. No entanto, muitas revelações de Deus, o receptor, ou seja, aquele que seria o instrumento de Deus para escrever o livro, a carta, a epístola, o salmo, o poema,
recebia a informação e traduzia em sua mente, utilizando dos conceitos que ele tinha na época, dos conhecimentos que ele tinha à época, também da cultura, do momento histórico pelo qual estivesse passando, de acordo com o momento social que estivesse passando, e estes aspectos foram influenciando quando ele escreveu. Então, por exemplo, vamos ver lá em Moisés, no Gênesis, quando ele recebe a informação de Deus, de como foi a criação. Moisés escreve primeiros trechos a partir de uma perspectiva terrena. Ele está aqui, ele olha para cima. Ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, na perspectiva humana, como ponto de partida aqui, ele está aqui, ele então tem uma visão do céu, da terra. E é evidente que isso influenciou Moisés a escrever. Alguns acham que foi uma poesia, mas não, eu creio que tudo aquilo que Moisés revelou, recebeu como revelação de Deus, foi exatamente aquilo que ele deveria escrever do ponto de vista humano. Para que as pessoas, ao lerem no futuro, pudessem entender. E nós vemos em muitos textos da Palavra de Deus que o contexto social, o contexto histórico, o contexto cultural eram utilizados também como argumentos para o entendimento das pessoas. Aí nós vamos lá para Apocalipse, por exemplo, o último livro da Bíblia, e vemos o apóstolo João, que recebeu as revelações do Senhor, e fala sobre besta, fala sobre vários outros assuntos. E é evidente que aqueles que leram o livro de Apocalipse na época de João entenderam claramente o que ele estava querendo dizer, porque ele utilizava de figuras de linguagem e de uma linguagem figurada, e a comunidade de sua época, que tiveram a oportunidade de receber aquele texto, uma cópia, compreenderam claramente de quem João estava falando. Tanto é que ele diz: quem lê, entenda. Certo? E Deus permitiu que o homem pudesse utilizar-se de todo o seu aparato de conhecimento intelectual na época para poder transcrever, escrever o conteúdo revelado. Então, homens inspirados por Deus, pessoas inspiradas, receberam o sopro divino. Como eu disse, em alguns momentos a palavra foi ditada, em outros momentos foi conceituada.
E isso veio até nós, não deixando de ser a palavra de Deus revelada. A próxima pergunta aqui é a seguinte: faça a distinção entre revelação, inspiração e iluminação. Revelação. Deus revelou, ou seja, Deus trouxe à luz a sua verdade, ou o mistério que estava oculto. Deus trouxe à luz. A palavra revelação, em essência, significa isso. Certo? E ao revelar aos seus filhos, ele soprou em suas mentes a palavra ora revelada. Então, homens inspirados por Deus, eles puxaram esta revelação que veio à mente deles e escreveram, colocaram no papel, colocaram nos papiros e depois chegou até nós. E hoje nós temos as versões, as traduções. E a iluminação? Ora, uma vez que Deus revelou os seus segredos aos seus filhos, esses filhos receberam a inspiração, eles aspiraram, eles puxaram para a mente, transmitiram para o papel. E hoje nós temos este livro. E este livro, para podermos compreender o que o Senhor falou aos seus filhos no passado, precisamos receber a luz do Espírito Santo, clareando para nós aquilo que foi revelado e inspirado por Ele. Então nós temos em nossas mãos o livro, que é a revelação de todo o propósito de Deus na história da salvação e o que Deus quis revelar à humanidade a respeito dele. Um livro inspirado e que, para compreendermos, precisamos receber essa luz que vem do Espírito Santo, a iluminação. Então hoje nós precisamos ser iluminados para compreender o que o Senhor quis dizer para aquela comunidade na época, o que Ele quis mostrar para os primeiros que receberam essas informações e o que Ele quer dizer para nós hoje. Por isso nós precisamos receber esta iluminação para praticarmos uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta, mais próxima do que foi na época e que certamente ela falará conosco hoje. Eu sempre digo o seguinte: se nós temos a palavra de Deus em nossas mãos hoje, século 21, é porque o Senhor quer falar conosco. Senão, Ele não permitiria que esse livro chegasse às nossas mãos, se Ele não quisesse que nós soubéssemos dos seus segredos. Mas nós temos, e Ele trouxe para nós. Ele preservou até os dias atuais, para que nós pudéssemos ter acesso a esta palavra. E através de uma boa hermenêutica, uma boa interpretação, nós entenderemos o propósito de Deus para a nossa vida, para o universo, para
a população, para todo aquele que crê. Nós vamos continuar com mais uma série de perguntas. Deus abençoe a todos vocês.